Oi, oi, boa tarde. Perfecto. Eh, bueno, voy a iniciar en español para que lleguemos a un acuerdo con el idioma. ¿Sí? Veo que hay algunas personas conectadas. Las saludo cordialmente y quisiera, por favor, si pudieran interactuar un poco en el chat para que definamos qué les parece si conversamos en español desde mi parte, o prefieren que intente un poco un portuñol, que es lo máximo que les puedo ofrecer. Si pueden manifestarse un poco en el chat, les agradecería a las personas que están conectadas. Hola, Pablo. Inicialmente estava falando que me gostaria que vocês mesmos, as pessoas que estão assistindo, me orientassem um pouco se preferem que eu fale um pouco portunhol, que é o máximo que posso prometer para vocês, ou fique falando espanhol, que é minha língua natural, ou minha primeira língua. Se pudessem escrever no chat, que eu estou acompanhando. Tá certo, Paulo. Muito obrigado. Bom, para iniciar, Dileide, boa tarde novamente. Perfeito. Bom, vamos a começar com um portunhol o mais possível, tá? E vamos tentar falar devagar para que nos consigamos entender, todo mundo. Bom, eh, primeiro gostaria de agradecer o convite que me fez pessoalmente Carlos Benítez, da revista Iberoamérica Social, na qual eu também participo há mais ou menos um ano, eh, para participar en este nuevo proyecto que se desprende de esa iniciativa que es Historia en Cuarentena. Gustaría comenzar agradeciendo ese convite de él para participar en ese espacio. O que fue solicitado por él eh, y fue anunciado también, por ejemplo, por la revista Iberoamérica Social, es hacer este espacio para aproveitar de dar una visión pessoal de cómo es vivir no Brasil y un poco da experiencia de ser latino-americano no Brasil. Entonces, nesse sentido, se você perceben, y me convidó a pensar en la propia vida, pensar en la propia experiencia de morar en Brasil y cuál es mi pensamiento y reflexión relacionado sobre Brasil. Entonces, hice ese, esa actividad pessoal de pensar y fui pensando a dinámica para agora. E a dinâmica para agora é inicialmente apresentar um pouco que visão posso oferecer eu, Álvaro.
Então, nesse sentido, acredito que posso dar uma visão individual, do indivíduo Álvaro. Também posso oferecer para vocês uma visão do Chile, que é o meu país de origem e que agora mesmo é de onde estou fazendo esta transmissão. E também posso fazer uma visão desde o ponto de vista latino-americano ou sul-americano, sim? Só que no momento de ficar pensando em como eu percebo o Brasil baseado na minha experiência, fiz o exercício de, o próprio exercício me fez pensar no Brasil prévio a eu morar lá, sim? Nesse sentido, eu posso oferecer essa visão de uma imagem criada pela vida, prévio a ir a viver no Brasil mesmo. E esse ponto histórico, essa data histórica é 2015, que é a data quando começo a viver no Brasil. E aí fiquei vivendo até, direitinho, até julho do ano passado. E por minha pesquisa de doutorado, estive no Chile e acabei ficando nesta situação que estamos vivenciando de pandemia aqui. Então, minha proposta com você é tentar fazer uma conversação, porque se bem eu fiz algumas pontuações que eu, desse trabalho de pensar o Brasil, são informações próprias, evidentemente, mas que eu percebi que poderiam ser interessantes oferecer para vocês. Só que a instância é para que as pessoas que estén conectadas, por exemplo, agora ao vivo, elas mesmas, me gostaria que elas mesmas me provocassem, me fizessem perguntas, para assim eu oferecer minha visão do Brasil, mas baseado no que vocês acreditam que é importante ou que vocês, não necessariamente importante, mas que no que vocês gostariam de saber de um estrangeiro que mora lá mais de 4 anos, ou essa visão prévia, talvez. Então, gostaria que conseguíssemos fazer essa dinâmica, que vocês fizessem perguntas no chat, e aí aproveito a agradecer a Melanie, que nos va a estar acompañando en el chat y me va a estar facilitando también la parte técnica de funcionar en esto. Y ella me va a ir dando algunas preguntas y así conseguir hacer una conversación más que yo acaparar só minha visão de acordo a que eu acho importante. Bom, tomara de certo para que não fique assim só um monólogo e minha lógica presente nesse momento. Então, primeiramente, quisiera comenzar de acordo com o título. O título que eu pensei para este momento foi o Brasil desde um olhar vizinho. E definir um pouco esse olhar vizinho. Esse olhar vizinho, como falava para vocês, vai ser desde um indivíduo que nasceu e morou grande parte de sua vida no Chile, mas no Chile, no sul do Chile, na ilha de Chiloé. Portanto, essas são particularidades da minha visão, desse olhar vizinho. E além disso, que é latino e sul-americano. Bom, quando comecei a fazer esse trabalho, como falava para vocês, de pensar o Brasil, fui ao momento prévio de 2015. Que imagem tinha eu do Brasil? E nesse sentido, comecei a processar o Brasil prévio à minha ida. E o Brasil prévio à minha ida, que conhecimento eu tinha, ou que no cotidiano eu tinha contato do Brasil, ou influenciado do Brasil, por exemplo, evidentemente está o futebol, que é mundialmente conhecido o Brasil. Mas, no meu caso, bom, também para muitos estrangeiros, foi sempre a segunda seleção que eu torci. E pues, lo que significa Brasil foi provavelmente a seleção prévio 2015, seleção que mais torci
nas Copas do Mundo, porque o Chile não ia às Copas do Mundo. Então, minha primeira lembrança foi, nesse sentido, do ano 1994, com 9 anos, eu torcendo na final do Brasil contra a Itália. Então, essa é uma primeira lembrança. Depois, sofrer um pouco o Brasil na França, na Copa da França, na Copa 98, quando o Brasil foi o time que eliminou o Chile. Mas ainda assim, o eliminou em oitavas. Ainda assim, eu segui torcendo pela minha, o que eu falava para você, minha segunda seleção. Depois, outras lembranças que eu tinha do Brasil era, por exemplo, algumas personalidades do Brasil que chegavam ao Chile nos anos 90, principalmente, que são, por exemplo, Xuxa, a cantora, mas que tem a particularidade um pouco engraçada de que essa palavra, o nome dela, é uma grosseria no Chile. Então tem essa coisa meia cômica de Chucha. Chucha y su programa Chucha y los Bajiños, si no me engano, es en Brasil, si alguien me puede corregir o ayudar. O aqui era Chucha y los Paquitos. Além disso, está o músico Roberto Carlos. Isso porque na casa meus pais gostavam muito do Roberto Carlos, o cantor. Depois está Ayrton Senna, também lembrava dele. E há outro espaço que é ocupado desde o ano 2001 a 2003, principalmente, que é o que se conhece no Chile do fenômeno axé, que não sei se foi tão conhecido no Brasil, mas é um fenômeno musical que, em teoria, no Chile foi vendido como música axé, só que depois, quando eu estive morando no Brasil, consegui perceber que não que no era efectivamente ese estilo de música, che. Além disso, eu gostaria tentar explicar para você o impacto que tive esse fenômeno axé no Chile. São 2 anos, no mínimo, 2, 3 anos, em que só você escutava axé na rua, no ônibus, na balada, só era axé, na televisão. Era só esse fenômeno axé, que eu falo que depois me falaram que era outro tipo de estilo e uma letra com muita baixaria, se poderia dizer. E isso é muito, muito forte, porque foi um fenômeno que era principalmente para criança e tinha muita criança bailando essa música, entre aspas, axé. Mas isso também é parte dessa lembrança prévia. Bom, e depois, algumas imagens que eu tinha do Brasil construído é o país, a imagem de Brasil ser um país verde. Em que sentido? Verde, um país muito preocupado no tema ecológico, estou falando de imagens prévias, com muita preocupação do meio ambiente, muita preocupação com a Amazônia. Tinha essa imagem de um país sustentável, prévio aí para o Brasil. Também tinha a imagem do Brasil alegre, do povo brasileiro alegre, que baseado nessas imagens que você vai recebendo pela mídia, a imagem que gosta oferecer também Brasil para fora, você percebia como um povo muito alegre. E, finalmente, nessa imagem prévia, o que eu identifiquei também a samba. Minha crença era que Brasil dançava samba em todo o Brasil. Então, eu com essa imagem, fui a morar no Brasil. Evidentemente tem coisas, e aqui é onde eu quero fazer esse exercício que é de mano dupla. Evidentemente o que eu falei para vocês tem provavelmente preconceitos, tem muito desconhecimento,
tem muito conhecimento parcial e tem muito conhecimento errado. Isso eu acredito que caracteriza a nossa visão de latino-americano brasileiro, que inclusive essa dúo entre pensar Brasil y Latinoamérica es una característica de nuestro relacionamiento. Só un minutinho para conectar o computador à tomada de corrente. Bom, então eu falava que nosso relacionamento dos latino-americanos com Brasil se dá essa diferença já em falar, por exemplo, de Latinoamérica e Brasil, com essa ideia na prática de identificar o Brasil fora da Latinoamérica. E isso, agora que estava lendo alguns textos para esse momento, eu pensava, ou seja, eu me informava que isso vem desde o início do conceito Latinoamérica, que desde o início sempre foi ficando fora Brasil. Portanto, isso eu consegui experimentar também no Brasil, essa ideia de que Brasil é um continente e que o Brasil é uma coisa que estivesse fora do nosso continente, como falamos, os vizinhos do nosso continente latino-americano. E que no último tempo, o máximo que se chegou, diz uma historiadora, é a concebir o Brasil como sul-americano. Ou seja, todos esses países que estão no cono sul do continente, no máximo. Mas ela fala que nunca se ha conseguido essa integração de visão do Brasil como um país latino-americano de fato. Isso, provavelmente, se nós queremos pensar assim mais simples, é carregado por nossas histórias. Nossa história, a América Latina inicialmente era sinônimo de América Espanhola, do tempo de colônia. E por outro lado, o Brasil era América Portuguesa. Isso tem o tempo colonial. E isso significa muitas coisas. Isso significa uma clara diferença de culturas muito profundas. Ou seja, o período colonial espanhol com o período colonial brasileiro é totalmente diferente. Ou seja, por exemplo, ficando na parte período colonial português que vivió Brasil, estamos falando de uma importância da escravidão que aqui não tivemos. Isso marca nossas culturas também. Além disso, está que essa parte desse tempo colonial brasileiro relacionado com a escravidão significa trazer mais que escravizar próprios nativos, trazer pessoas da África. Isso deu um enriquecimento cultural muito diferente dessa América espanhola, que nós não temos. Então, isso significa, por exemplo, quando, no meu caso pessoal, vou para o Brasil, me encontrar com religião que nunca havia escutado, por ignorância, mas, por exemplo, o candomblé. Eu não conhecia nada do candomblé. Depois não conhecia nada de pensamento de raiz africana. Ou não interaccionava nada, exceto em vacações, com pessoas de raça negra. Isso é marcante a nível cultural, que vocês no Brasil têm essa experiência de que ser a maioria do brasileiro ser de raça negra, e agora eu estava buscando uns dados, porque eu falava para vocês, só minha interação com pessoas de raça negra era em vacações, portanto eram geralmente estrangeiros que vinham de visita ao Chile e à minha ilha onde eu morava, Ilha Chiloé. E no Chile tem só que é menos de 1% de pessoas declaradas de raça negra,
e ficam principalmente no norte. No norte, que é Arica, onde no tempo colonial era perteneciente a algo que agora é conhecido como Peru. Não era parte do Chile. Agora é parte do Chile e aí está, principalmente tem pessoas afrodescendentes declaradas. Então isso significa ir ao Brasil, significa ir, no meu caso, ir a vivenciar, experienciar e aprender da, de um alto grau de diversidade, em todo sentido, a nível cultural e a nível de pessoas, que é enriquecedor, que eu rescato. Bom, eu não queria deixar passar algumas perguntas que havia enviado. Tinha uma pergunta de Adileide, que perguntava o meu time no Chile e no Brasil. Tens algum, Tom? No Chile, Adelaide, meu time sempre foi Colo-Colo, que é mais ou menos conhecido no Brasil. O Colo-Colo, que sempre passou mal com equipos brasileiros, essa é minha lembrança também prévia, principalmente se falava de Ovelha, ou como rival, o pior rival para o Colo-Colo seria o Cruzeiro, na época, na década dos 90. E no Brasil, bom, não sei se já compartilhei para vocês, mas no Brasil eu cheguei a morar a Salvador. Portanto, minha eleição tinha que ser entre o Vitória e o Esporte Clube Bahia, porque assim os times de lá. E de lá eu acabei ficando torcedor, porque sentia assim, ou seja, demorou 2 anos, acredito, para eu ficar torcedor de um time, e foi do Clube Esporte Bahia, do Bahia. Assim que eu me identifico com o Bahia, tenho minha camisa do Bahia aqui no Chile, trouxe ela. Assim que sou principalmente torcedor dele. Agora, dos que vocês falam de grandes times, eu gosto do Grêmio e no último tempo estava gostando do Flamengo. Sim? Bem, outro aspecto que eu gostaria de conversar para vocês é o motivo pelo que eu fui para o Brasil, que isso marca também uma percepção e um conhecimento e reconhecimento do conceito que é ligado com a educação. Eu fui inicialmente a fazer um mestrado. Minha formação inicial é em medicina veterinária. Tenho licenciatura em medicina veterinária e fui fazer um mestrado nessa mesma área em cirurgia. E aí cheguei na UFBA, na Federal da Bahia. E nesse primeiro momento, e aí estamos falando já 2015, Brasil me deu uma nova visão de educação superior. Voltando ao Chile. Fui formado no Chile. No Chile predomina, como muitos já sabem, um sistema econômico neoliberal amplio. E esse sistema neoliberal amplio chega até a educação superior. Então, por que falo isso? Porque na minha experiência lá, um professor, nas primeiras semanas que estava lá no mestrado, numa aula, me pediu explicar um pouco como era o modelo de educação superior no Chile, quanto custava. Para mim não tinha nada demais, só que expliquei. Não tinha, para mim era o normal, pagar e quanto custa e todo esse negócio, porque era a minha única referência que eu vivenciei. Então comecei a explicar que a mensalidade menor, a mais econômica, no Chile, para uma carreira, seriam em torno de mais ou menos 1.000, eu acredito que 1.200, 1.300 reais mensal.
Só que eu falei só essa cifra. E aí ficaram más. Me perguntavam se isso era a carreira toda, falava que não. Se era um ano, pagar um ano de universidade era 1.200 reais. Não, no mínimo, estamos falando do mínimo. E chegamos a um conceito de mensal. Cheguei a explicar que era uma mensalidade. E aí começava a ficar como louco, como é isso? No Chile são todos ricos, porque se conseguem pagar isso mensal. E claro, e aí comecei a cair na real de que no Chile já havíamos assimilado nós, de minha idade, vinhamos, eu nasci em ditadura, mas não tenho lembrança da ditadura. Então, o Chile que eu vivenciei desde o início, desde criança, é o Chile pós-ditadura, mas produto da ditadura. E para mim era normal. Eu acreditava que a educação superior era assim. Então, aí, qual é a diferença que deixa para mim versus educação, a visão de educação superior no Brasil? É que, efectivamente, no Brasil, e assim como na Argentina, no México, que são igual, a educação e educação superior é um direito. Você, como cidadão, tem direito de receber essa educação superior. E no Chile, e como diz, aqui não tenho, mas diz a Constituição, você tem direito de acesso. E isso é uma peça-chave de, por exemplo, porque é necessário, se vocês lembram, há poucos meses teve um estallido social, uma crise social profunda no Chile, e uma das coisas que se pede é repensar a Constituição, porque se você vê, no Chile, efectivamente você tem o direito de acesso. Agora, como accede é coisa de você. E que faz o Chile? A maioria dos chilenos é pagar a crédito a educação e ficar pagando 10, antes, há uns anos atrás, eram 20 anos, você acabava pagando 2 a 3 vezes sua carreira e endividado. Então, com Brasil, aprendi isso, tomei conhecimento de outra dimensão de educação superior. Sim? Bom, quero tomar outra pergunta. Certo, a segunda pergunta que me enviaram aqui é de Fabrício Costa. E ele pergunta sobre o Chile politicamente. É apontado como um exemplo, tanto a esquerda, devido à concertação, quanto pela direita, pela liberação da economia. Como se interpreta essa visão que tem do Chile no Brasil? É verdade. A ver, pessoalmente, eu acredito que essa visão mais favorável do Chile, em alguns aspectos, eu comecei a perceber não desde 2015, a verdade. De fato, no início, eu vivenciei até um desconhecimento do que era Chile. Eu fico sempre contando essa história de que em algum momento na mesma faculdade, na mesma universidade, me perguntaram o que coisa era Chile. Se era uma cidade e se pertencia à Argentina. Então, eu vivenciei isso no início e depois, com o passar dos anos, comecei a vivenciar esse reconhecimento diferente ou esse reposicionamento da visão do Chile. Isso vai, principalmente e lamentavelmente, por a parte econômica, por esses indicadores. Ou seja, Chile nos últimos 10 anos começou a ficar melhor posicionado nesses índices macroeconômicos. Só que de outubro de 2019 mostrou que esses dados são dados e nada mais.
E se você pergunta ao chileno se se sente ubicado assim, ou se, inclusive no Brasil, mismos brasileños me falaban que percibían o Chile como um país europeu. E aí eu ficava brincando. ¿Será que o chileno, cuando está en Chile, acredita, oh, sí, estoy morando en Europa? Porque no es así. Como eu falava, ese sistema neoliberal se infiltró tanto que llegó a tocar hasta a educación superior, y a educación superior era un negocio. Ahora, en la parte política, o que sí tem en Chile es una estabilidad política eh, que en los últimos años permitió esa mudanza de orientación, ese intercambio de visión política, más o menos. Y claro, se fala da concertación como izquierda, só que a concertación era una, como el nombre lo dice, concertación nace post dictadura y nace como un conglomerado de partidos principalmente da centro-izquierda, ¿cierto? No es considerada concertación, nunca fue considerada de izquierda mismo, sino que era un conglomerado centro-izquierda. Y él gobernó más de 20 años, los primeros 20 años post-dictadura. Después consiguió Sebastián Piñera mudar y él es un representante de centro-derecha. Ahora, consiguió esa alternanza que acredito que es importante, es boa, faz bem para nuestra democracia, porque efectivamente ese juego de representación es así. Chile no es solo centro-izquierda, no es solo izquierda, no es solo direita. Tiene esa mudanza. Entonces, esa mudanza de representación es boa. Agora, foi tranquila, sempre foi tranquila, se foi aceita. E aí quero chegar a outro ponto no Brasil, que minha sensação, novamente é uma sensação pessoal, é que no Brasil chegou um momento, lembrando que eu cheguei no 2015, chegou um momento em que certo viés ideológico no Brasil falou, já chega, não dá mais, não vamos aceitar mais que nos siga gobernando un pensamiento político. Porque, lembrando un poco, eso para mí también fue nuevo. Yo llegué en un segundo mandato de Dilma Rousseff y llegué ya con un problema, una crisis política, que eso, trascendo mis referencias de vivir en Chile, es totalmente contradictorio a lo que normalmente vivenciamos. En Chile, post una elección presidencial, você, acá falan de veranito de San Juan, tá? Do verão de São João, sería la traducción. Más el concepto es que você vivencia 6 meses en que es todo, todos los políticos son contentos con un nuevo gobierno. Eso en Brasil no vivencié eso. Llegué ya con una crisis política sobre el gobierno de Dilma Rousseff. Ahora, esa visión, aquí también voy a aprovechar la pregunta de Fabricio para ver que esa visión de Chile, do punto de vista político, do punto de vista económico, fue trazida también y fue importante. Yo escuché acompañando a la elección de 2018 pela chapa de Bolsonaro Mourão y con su ministro de Economía, actual ministro de Economía, Paulo Guedes, que les colocaban como ejemplo Chile. Nuevamente, lembrando que yo falé previamente, trazían Chile como ejemplo, principalmente por esa imagen que se fue creando, por aspectos de índices macroeconómicos, en que Chile acabó ficando en el último tiempo bien posicionado en la región de América Latina. Es Chile con Uruguay, ¿tá?
E aí a verdade é que eu ficava com essa preocupação, porque nesse tempo, e de fato em Iberoamérica Social, na revista Iberoamérica Social, fiz uma entrada sobre isso, especificamente sobre a aposentadoria, a previdência, a reforma da previdência, porque eu senti que não se estava contando a história completa, já que estamos em quarentena. A chapa Mourão, Bolsonaro y principalmente Guedes no estaba contando todo o que estaba aconteciendo en Chile en la parte económica. Por ejemplo, Chile está vivenciando a muchos años una necesidad de modificar el sistema previsional. Y es un sistema previsional que está tentando implantar, y si no me engano, ya comenzó a implantar Brasil con ese nuevo gobierno. Entonces, ese es un aspecto que yo ficaba olhando con mucha preocupación de ter experiência do que eles queriam fazer. Depois, outro aspecto foi a parte de educação superior, como querem modificar o sistema para que seja mais similar, por exemplo, ao Chile, que o Chile é mais similar ao sistema estadunidense. Bom, agora outra pergunta de Paulo Paruquer. Perguntas, él afirma, desgraciadamente Brasil tiene una extrema derecha sin vergüenza de mostrarse como tal. Para un extranjero, en especial alguien vindo do Chile de Allende, mas también do Pinochet, ¿o qué te parece esa falta de vergüenza con relación a las barbaridades ultradireitistas que têm vindo a público nos últimos años? Bom, Paulo, aí você me dá pé para outro comentário de quando fiz o que falava com você, dessa reflexão um pouco do que é Brasil, como minha visão do Brasil, e a parte política, que já falei um pouco, mais especificamente da extrema-direita. Eu vou contar outra história quando era o impeachment de Dilma. Quando foi o impeachment de Dilma, eu morava com un boliviano, un ecuatoriano, una mexicana y un chileno. Y ficamos asistiendo el año 2016, asistiendo a votación dos diputados pelo impeachment. E aí eu não conseguia entender muito bem a língua portuguesa. Então, falou um diputado, que nesse tempo era a primeira vez que eu via ele, e era a primeira vez que eu lia seu nome, que foi o diputado Jair Bolsonaro. E o diputado Jair Bolsonaro fez seu voto, que eu não consegui entender. Agora compreendo por que não consegui entender muito bem, porque você começa a aprender quando começa a aprender uma língua, você começa a aprender uma língua formal, direitinha, e evidentemente o deputado Bolsonaro não falou muito formal. Então não consegui entender, mas todo o barulho que gerou quando eu estava assistindo me fez ir a procurar informação. Fui procurar informação e vi a transcrição do que ele falou. Sabemos que dedicou esse voto a Ustra, que foi parte da ditadura militar do Brasil, e que fez o link para agredir a la presidenta Dilma en ese momento en relación a tortura. Y ahí pensé, no, ese diputado, nuevamente, en base a mis referencias previas, no Chile, pensando, si alguien no Congreso no Chile hace eso, acabó políticamente. Yo pensé en ese momento, como no conocía más, acabó. Só que fiquei na surpresa 2017, finais de 2017, começo de 2018, quando começa a soar ele como futuro candidato a presidente. Eu falei, como ele está vivo politicamente novamente? O que acontece? E aí me fez começar a pesquisar um pouco, e aí vai um pouco o que escrevi na revista Iberoamérica Social. Como no Brasil é permitido essas manifestações
de figura pública, porque mi preocupação não quero fazer censura, só que eu penso, no meu pensamento, é que os políticos, como representantes, eles têm que cumprir certo estándar mínimo para, eu faço essa imagem sempre, para se sentar a conversar na mesa da democracia, como representante. E eu senti que nesse momento o deputado Jair Bolsonaro, ele não cumpriu esse mínimo. Isso já não é ideologia. Eu penso que é um mínimo de trato de pessoa, um ser humano. Eu penso que uma figura como ele não a cumpriu nesse momento. Vou olhar um pouco a pergunta. Sim, e também eu fico surpreso com isso, como é abertamente essas manifestações relacionadas a um ultra, pensando que poderia ser um ultra-direita, ultra-esquerda, esos extremos igualmente nocivos, mas en este caso, que es un fato que está aconteciendo ultradereita, eso es preocupante, eso es angustiante, olhando desde fora. E no Chile está sendo agora há pouco, desde que ele é presidente, porque previamente tampouco se tinha muito conhecimento, mas eu penso que a primeira vez que levantou alerta desta visão extrema, importantemente no Chile, foi a queimada da Amazônia e o posicionamento do presidente Bolsonaro sobre o cuidado que deveria haver com a Amazônia. Isso foi o que levou o foco da mídia chilena ao Jair Bolsonaro. E depois disso se começou a falar tudo o que já sabemos. E se ha ido informando tudo o que ha sido mais de impacto no Brasil está chegando no Chile. Então, a figura Bolsonaro e esse momento extremo-direito no Chile, pelo menos na mídia, está sendo olhado com preocupação. E no pessoal também. Olhando com preocupação. E eu sempre falo, esse não é o Brasil que eu conheci, não é o Brasil que a mim me está formando, porque eu sou agora estudante de doutorado. Felizmente, eu cheguei a conhecer um Brasil que vocês construíram prévio a isso. Quando chegou 2015, anos de construção desse Brasil. Esse Brasil cheguei a construir. Agora, é representante? Sim. É um representante. Se a extrema-direita está no Brasil, está. Só que, por essas coisas da história, que a história posteriormente provavelmente vai explicar melhor, se deu para que um porcentagem minoritário do que é Brasil seja governo. Mas não acredito, isso tenho convicção máxima que isso não é Brasil. É uma minoria que por coisas da história, por distintos eventos eventuais, chegou a ser poder. Matías pergunta como observo a influência da religião na política chilena em comparação com o papel que a religião desempenha na política brasileira. E isso é muito interessante, porque no Chile, primeiro, umas características do Chile. Do Chile é um país muito conservador como sociedade, uma sociedade bastante conservadora. É muito religiosa e dentro do religiosa o 70%, se não me engano, no último dado, o 70% se declara católica. E a segunda religião é evangélica. Agora a pergunta é a influência da religião na política chilena em comparação com o papel da religião na política brasileira. Agora, a influência, de fato, o que a mim me impressionou no Brasil, que existissem pastores sendo representantes na Câmara de Deputados, no Senado. Isso foi novo para mim. No Chile não tem, e acredito que nunca tive. Não sei se é um impedimento, eu desconheço, mas nunca tive uma influência a esse nível.
En último tiempo ha ido mudando también. Chile, embora siendo conservador, se ha ido abriendo a ciertas ideas un poco más progresistas, mas sim, no Chile, que eu me criei, é um Chile que a influência da Igreja Católica foi muito forte, herdado da ditadura. Mas não a esse nível de ter representantes no, nas câmaras, na Câmara de Diputados, senador, un alcalde. Alcalde aquí sería como un prefeito, no, no Brasil no existen vereadores, no existe eso, esa figura. Otro, otro que no existe en Chile son policías ni militares en cargos públicos de ese grado, que es una cosa también que aquí se olha con un temor, ¿eh? Porque el tiempo de dictadura en Chile se vivencia con temor. Entonces, olhar para que un país como nuestro vecino, nuestro paravizinho, que es Brasil, tenga tanto militar no ministerio, es una cosa que ahora es impensada en Chile. Se ve con mucho temor eso. No sé si tem alguna otra pregunta más. Ah, sí. Adileide pergunta se existe a possibilidade de surgir no actual Chile neoliberal a figura de um Jair Bolsonaro. Eh, a figura no Chile mais similar a Jair Bolsonaro e de fato é um seguidor, um admirador do Jair Bolsonaro é José Antonio Cast. Perfecto, obrigado Melen. Es José Antonio Cast. José Antonio Cast es un político que él ya fue diputado, él era da UDI, que era un partido más à direita que existía en Chile, que ainda tem algunos que se declaran abiertamente seguidores do gobierno de Augusto Pinochet, mas que él está tentando llevar o crear una fuerza más a la direita, que sería un más similar a Jair Bolsonaro. E ele foi, agora já não é diputado, a verdade é que na última eleição tampouco ele teve muito apoio, não conseguiu ser uma figura importante na centro-direita, que no Chile, no máximo que se permitiu falar, 20 anos de concertação, máximo que se permitiu foi uma virada centro-direita. Então, ele ainda é uma figura muito extrema, muito exótica para o espectro chileno. Mas essa é a figura mais similar a um Bolsonaro, é um admirador de Bolsonaro e um seguidor de Donald Trump. Então, ele está latente. Se eu vejo no curto prazo, penso que não. Meu temor era nessa eleição que ganhou Sebastián Piñera, pela influência que tem Estados Unidos no Chile, que Chile quisesse seguir un movimiento político que llevó a Donald Trump a ser presidente. Entonces, Chile adoptar esa idea, que por ahí va. Y no, felizmente, por lo que significa, Chile no caminó para lá. José Antonio Cast, que faló para ustedes que es como similar a Bolsonaro, en ese momento está intentando montar su partido. Su partido se llama Partido Republicano, haciendo el símil con Trump, y él fue a primera figura pública no Chile que fue a felicitar a Jair Bolsonaro una vez que él asumió el gobierno, el 1 de janeiro do ano pasado. Él fue sin ser un representante político de fato chileno, él fue particularmente. Él tiene mucha ligación también con los hijos de Bolsonaro.
Bom, não sei se tem alguma outra pergunta que gostariam de fazer. Acredito que contestamos todas as do chat, se não me engano. Obrigado a você, Adileide. Bom, acredito que não tem mais perguntas. Eh, sim, aí Melanie está dando a possibilidade de alguma última pergunta. Se tiver alguém das pessoas que estão conectadas. Bom, a mesma Melanie que nos está ajudando aqui, fazendo funcionar direitinho nossa plataforma, fala que tem uma pergunta. Vamos a ver dela. Não sei se vocês conhecem, ela é da França. Ah, bom, ótimo. Ótima ajuda. Ela pergunta se as ideias e preconceitos que você tinha antes de viajar para o Brasil foram desaparecendo ou enfrentando a realidade complexa brasileira. Como eu falava, eu fui criando uma imagem do Brasil, em base ao que falei para vocês. Desses, alguns tópicos que eu falo para você, a verdade é que essa imagem de país verde rapidamente foi destruída, infelizmente. Já não penso que Brasil seja um país eh, com características de cuidado ou preocupação principal do meio ambiente, mas isso é antes de Jair Bolsonaro, já desde antes, ou seja, no dia a dia, eu olhava coisas que eh, fizeram colocar o Chile, que eu não pensava assim previamente, mas fizeram colocar o Chile como um país mais preocupado com o meio ambiente. De fato, com ações, com política pública dura, rígida, com essa preocupação. Então, nesse sentido, o País Verde não foi, teve alguma mudança. Agora, por outro lado, o povo alegre, sim, e é muito mais que eu imaginava. Eu admiro muito isso, muitíssimo. Eu gosto muito. E cheguei, como vocês sabem, os brasileiros que têm aqui ou que já conhecem Brasil e conhecem a Bahia, eu cheguei à Bahia, Salvador, que é um pedaço de Brasil que eu penso que se caracteriza pela alegria de viver. No dia a dia é muito alegre, ou seja, eu falo não por coisas pontuais, sino que eles me impregnavam alegria eh, desde o início do dia até o final do dia. Em todos os lados. Todo local onde eu ia eh, tinha essa boa forma para mim de viver a vida, a alegria para viver a vida. Eh, Depois, uma imagem que eu não tinha, a ver, no Chile, em geral, você tem uma imagem positiva do Brasil, no sentido que é agradável. Não, não há uma rivalidade, não há algo que você olhe mal, todo o contrário. Eu acredito que, inclusive, é dos países melhor ubicado na percepção chilena, o Brasil. Tem muita afinidade, gosta muito do Brasil, o Chile e os chilenos. Agora, o que a mim me agradou muito, a cordialidade do brasileiro, eu vivenciei muito
a solidariedade do brasileiro, como eu falava, eu cheguei sem falar nem entender nada de português e sobrevivi pela ajuda do brasileiro da rua, que eu pedi ajuda e inclusive tiveram senhoras vendedoras de rua que me subiram casi da mão como criança ao ônibus e falaram direitinho onde eu tinha que descer. E coisas assim tenho muitas disso. Então isso é uma imagem que construí sem imagem prévia. Bom, a Adileide pergunta se no contexto da América Latina há possibilidade do crescimento da popularidade dessas figuras que defendem o retorno das ditaduras. Tem alguma opinião sobre isso? Bem, primeiramente, eu penso que estamos num momento de crise da democracia, em geral. E na crise da democracia, vai depender do nível, eu sinto que começa a haver a possibilidade de que ascendam figuras populistas, 100% populistas, e que se identificam como outside, ou fora do espectro político. Se intentem identificar, como falava, Bolsonaro vendeu essa imagem, mas ele é muitos anos um político que podemos falar tradicional. Agora, em quanto a ditaduras, a verdade, eu me atreveria a dar uma opinião mais no Chile, principalmente no Chile. No Chile, eh, eu penso que as feridas ainda abertas foram as feridas que fez o período de ditadura foram tão profundas eh, que como feridas que são, demoram em cicatrizar. Portanto, Chile acredito que ainda está em um processo de reparação, mas reparação de fato. eh, E ainda penso que, como eu falava em outro momento, pensar em uma ditadura aqui, ou essa figura militar, na rua, nos cargos públicos, ainda é muito afastada do horizonte por isso, porque a ferida foi muito grande. O trauma foi muito grande. Então, Chile é um paciente que está ainda em recuperação. Então, penso, pensando assim bem reflexivamente, que ainda no Chile está longe. Agora, tem países que depende da particularidade. Ou seja, não me atreveria a apontar se tem outros países para ditaduras na América Latina favoráveis às situações. Bom, muito obrigado pela pergunta, Lili. E todos para os que assistiram nesse momento. Agradeço muito porque foi mais ou menos assim pensado, inclusive consegui passar por todos os tópicos que havia identificado antes, mas vocês me provocaram para ir a outros mais, que era a minha intenção. Minha intenção era que vivamos esse momento de conversa para tentar dar um olhar vizinho, de fato, do que vocês tinham interesse. Do que vocês tinham interesse e assim não rechear esse espaço de minha visão e só do que eu considerava importante oferecer para vocês. Assim que agradeço muito a participação de todos, o interesse de participar. Deixo minhas saudações para os possíveis que assistam esse vídeo gravado. Eh, Me podem encontrar no mismo Facebook o na revista Iberoamérica Social para entrar en contacto si quieren batir un papo o conversar de algún tema. Y, y sí,
Melanie, eu também fico muito contente pela interação. Eu esperava isso, não queria rechear só com meu pensamento e meu interesse. Que agradeço muito a participação de todos. Gostei muito da conversação e tomara que hagamos algún tipo de lazo, una conexión, un tipo de conexión con algunos que tenga interés para tal vez también eu me informar de sus percepciones. ¿Tá? De hecho, un grande abrazo virtual de esos que no transmiten coronavirus. Torso para que todos se puedan cuidar mucho en esos momentos y torso para que mi Brasil mi Brasil que yo siento así mismo, mi Brasil, eh, comience a acabar este periodo tan difícil que estamos viviendo. Bueno, chao, chao y vamos a parar a grabación.